Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Dr. Vítor Constâncio. A prova do reconhecimento que o próprio Dr. Vítor Constâncio assumiu das omissões ou das incongruências da sua primeira passagem por esta Comissão resulta na necessidade que sentiu na última semana de fazer tantas declarações públicas como nunca fez em 20 anos de vida política. E isso significa... Nunca tive uma situação como esta que me foi criada esta semana, na minha vida pública de muitos anos. Permita-me que, criada por si. Criada por si. Porque se o Sr. Doutor, na primeira audição, nesta Comissão, não se tivesse dito pelo menos 20 vezes, repito, pelo menos 20 vezes, não me lembro, a que acresceu várias vezes, não me recordo, e se tivesse vindo, no mínimo, com tanto tão preparado, porque sabia o que vinha. O senhor não é inocente, não nasceu ontem e já foi parlamentar e conhece o regime das comissões de inquérito. Se tivesse, no mínimo, não sido explicente, mas estivesse preparado para uma audição, que não precisasse de dizer mais de 20 vezes não me lembro e não me recordo outras tantas, talvez não tivesse sentido, não tivesse reconhecido as incongruências da sua primeira passagem e a necessidade de tantas vezes vir a público se explicar ao longo de uma semana em todos os órgãos de comunicação social. Sr. Doutor, diz-nos e refugia-se na lei para dizer que a operação já estava aprovada, a Operação Barasto, da concessão de crédito. Eu vou fazer este raciocínio. Ninguém aqui é ingênuo, a começar pelo Sr. Doutor. É ingênuo, a começar por si. E, portanto, acredita que, apesar da linha ter sido aprovada, se o Banco de Portugal tivesse dito que não aceitava que fosse autorizada a posição qualificada do Dr. Barato, que ele iria utilizar a linha de crédito para comprar ações do BCP? Essa pergunta é, se me permite, não tem nada de, enfim, ofensivo, mas essa pergunta não é pertinente. No contexto, peço desculpa, eu explico. Não, eu sei. Não, mas peço desculpa, eu comecei logo por dizer que não queria ser agressivo. O ponto é este, é que a questão, eu peço desculpa ao Sr. Deputado. O que eu quis dizer, e é verdade, é que aquilo que está na lei sobre as condições para não se opor a uma oposição, a uma participação qualificada, nada tem a ver com a natureza da operação que foi feita e que já existia, com todas as consequências legais. E como dizes na carta que o Banco de Portugal ontem enviou a esta Comissão, uma decisão de oposição do Banco de Portugal à aquisição da participação qualificada, tomada com o propósito de impedir a execução da operação de financiamento subjacente, colidiria necessariamente com o enquadramento jurídico vigente. E, portanto, aproveitar o momento do pedido da participação qualificada para impedir a operação, retroativamente a operação subjacente, não podia ser feito no quadro da lei. Isso teria sido, na altura, e agora se me permite, como eu disse na minha intervenção inicial, de certo modo, indiretamente, teria sido uma forma de não ser totalmente independente e neutro e rigoroso na lei em relação a esta matéria. E o Banco de Portugal, naquele contexto, tinha que o ser completamente rigoroso, cumprindo a lei. E, portanto, apenas tinha que observar, segundo a lei, que a operação de financiamento era legal e era firme, estava concluída. Isto é, como diz o Banco de Portugal, não bastava que o requerente viesse dizer não, tenho aqui uma operação que vou assinar com a Caixa. Não. Tinha que demonstrar que já tinha a operação. E demonstrou que já tinha a operação. E isso foi apurado pelos serviços e, consequentemente, as condições da lei para a não oposição à participação qualificada estavam completamente cumpridas. Sousa, eu repito a pergunta. Sim. Precisamente no mesmo sentido. Diga. Ninguém está aqui a dizer que o Soutor quisesse inviabilizar a operação e por isso utilizasse este esquema. Muito bem. Eu coloco a questão de outra forma. É se acha que é uma fonte de financiamento segura,
legítima, querer comprar ações de um banco, exclusivamente com recurso ao crédito, dando como essas ações como forma com garantia do empréstimo que está a ser concedido. Repito, essa operação é legal, foi feita por muitos bancos nessa altura, em Portugal e nos outros países europeus. É, portanto, uma operação legítima e houve, portanto, muitos milhões e, repito, é uma operação em que, como eu li do artigo 15, número 1, linha K do contrato, compromete a garantia de todo o património da Fundação, que era de muitas centenas de milhões de euros. E, portanto, essa garantia geral, refletida no contrato, na linha que eu aqui li hoje de manhã, era também uma garantia da operação. Isto é, não era eu, nem o senhor deputado, que pudesse chegar ao pé da Caixa e diga agora quero uma operação de tantos milhões e o que é o meu património? Não, eu só dou as ações em garantia. Nenhum banco, nem a Caixa fariam essa operação. Havia por detrás a Fundação com o património que tinha, que nos termos da lei geral e nos termos do contrato, respondia também por essas obrigações. Nada no contrato isenta, total ou parcialmente, o património da Fundação de responder pela dívida. E, pelo contrário, há a cláusula que eu li. E, portanto, isto é a realidade. Mas, repito, o Banco de Portugal não tinha que fazer juízos de valor sobre a natureza do contrato subjacente que já existia e que legalmente e legitimamente tinha sido feito pela Caixa e pelo requerente em maio desse ano. Não podia, no contexto da apreciação do pedido de não oposição à participação qualificada, o banco não podia fazer isso legalmente. E não o fez. E cumpriu rigorosamente a lei, como devia. E ainda bem que a cumpriu rigorosamente. Portanto, embora, obviamente, todos temos a lamentar que a crise económica tenha desencadeado situações que levaram a grandes perdas nos bancos, em Portugal e nos restantes países europeus, porque desse ponto de vista é bom terem presente, e têm, como é evidente, que houve perdas enormes em todos os países europeus nessa crise bancária e que as supervisões também não tinham, nem tiveram capacidade para evitar, não tiveram. Até eu sair, em meados de 2010, a Caixa tinha um rácio de crédito mal parado inferior ao rácio do sistema. Portugal, o setor bancário em Portugal, em 2009 e 2010, tinha o setor bancário um rácio de crédito mal parado ligeiramente superior à média da área do euro. E houve muito mais falências de bancos em vários países europeus na crise e não houve essas falências de bancos em Portugal nos mesmos termos que houve outros países. É bom ter isto tudo presente. É bom ter isto tudo presente porque a crise teve essas consequências e a supervisão desses países todos não tinha tido poderes, nem capacidade, nem possibilidade de evitar essas perdas. Doutor, é isto? Às vezes, se não fosse trágico, até estava à vontade de rir. Não. Porque dizer que em Portugal não tivemos o mesmo grau de crise bancária que... Até eu sair. Doutor, mas se muitas das decisões vieram desse tempo, não, por favor, Nossa Senhora. A realidade é que BPP, BPN, BES, BCP, Caixa Geral de Depósitos, quer queria mais. Não queria mais. E foi mais do que suficiente. Nossa Senhora, por favor. Foi mais que suficiente, sem dúvida. E não foi só nos 2011, 2013. Sim. Foi daquilo que aconteceu muito antes, durante o seu tempo. Sim, essas situações no BPN e no BPP foram horríveis. E tudo isso foi objeto aqui de audições a que eu vim dar as explicações do banco. Tudo isso, eu só quero sublinhar que os poderes da supervisão são limitados em todos os países, são o que são, não são inúteis, não são inúteis, porque não podem interferir nas operações decididas pelos bancos, não podem interferir nas operações feitas pelos bancos. A supervisão cuida de que
os bancos tenham que repor as suas situações de capital e de liquidez por forma a satisfazerem os seus compromissos com os depositantes. Essa é a função básica da supervisão. E não impedir as decisões que levaram a todas essas perdas e que levaram, no caso do BPN, a situações não detectáveis de que o banco tinha uma contabilidade clandestina, tinha 2 contabilidades, e isso não foi detectado, e foi objeto de uma denúncia interna, como acontece. Referi aqui, na outra audição, que estudos sobre outros países revelam que a maior parte das situações irregulares das instituições são descobertas por denúncias internas, e a supervisão não tem poderes policiais, faz perguntas aos bancos e recebe as respostas que os bancos querem dar. É assim a lei. É assim a lei. Devia ter alguns poderes policiais, mas não tem. Sr. Nós estamos a desviar-nos do assunto principal, mas, de facto, eu garanto-lhe que as suas sucessivas intervenções têm prestado um serviço enorme a todos aqueles que consideram a inutilidade das entidades independentes como o Banco de Portugal. Garanto-lhe. Porque mesmo, quer dizer, mesmo aqueles que aceitam e que defendem uma entidade de supervisão forte, chegam a um certo ponto que já nem têm argumentos para defendê-la. Quanto mais aqueles que são críticos e que acham que o Banco de Portugal e as outras instituições independentes não servem para coisa nenhuma, a não ser para ter salários simpáticos para quem lá está à frente dessas instituições. Portanto, deixe-me retomar a situação. Portanto, voltando à situação Berardo, aquilo que nós comprovamos é muito simples. O Banco de Portugal poderia ter alertado para além, se não tivesse aceito a posição qualificada do Dr. Berardo, do Sr. João Berardo, porventura, claro, queremos sempre na dúvida, ele não utilizaria a linha de crédito para comprar ações, porque ele não ia comprar só por comprar, para ter lá em casa uns títulos do BCP. Ele queria, ou para ganhar dinheiro, não queria. Ele queria ter direito de voto, queria ter poder dentro do BCP, sabemos que era esse o seu fim último. Agora, acresce, portanto, se podia ter impedido por essa via, coisa que não fez, do nosso ponto de vista. Mas agora vamos a outro ponto, que é o seguinte. De acordo com o número 1 do artigo 118, se considerar, o Banco de Portugal, se considerar que uma instituição de crédito não está a respeitar as regras de uma extensão e prudente, pode notificá-la para, no prazo que fixar, tomar as providências necessárias. E eu pergunto primeiro, se considerou este comportamento da Caixa Geral de Depósitos uma gestão sã e prudente, é a primeira. Segundo, e se assim fez, considerou-se que era sã e prudente, não tinha que fazer nada, fazia o que fez, ou se não considerava que era uma gestão sã e prudente, e alertou a Caixa e notificou a Caixa para corrigir o seu comportamento. Houve inspeções à Caixa, várias, houve pressão para que as garantias fossem reforçadas e houve, aí sim, a decisão que o banco podia tomar de que tinham que ser constituídas provisões e imparidades para cobrir as perdas que se estavam a registar. E, portanto, as providências necessárias para restabelecer ou reforçar o seu equilíbrio financeiro, isso foi feito, conforme está no primeiro ponto do 118. O engenheiro Faria de Oliveira considerou que o Banco de Portugal podia ter alertado e que nunca recebeu essa alerta na Caixa Geral de Depósitos. Não, eu peço desculpa, o senhor engenheiro Faria de Oliveira foi gestor e presidente da Caixa a seguir a estas decisões sobre estas operações. Não conta no histórico na Caixa nenhum alerta para corrigir a gestão que não estava a ser sã e por dentro. Perguntem ao Banco de Portugal. Perguntem ao Banco de Portugal. Não, eu peço desculpa, o governador, de coisas que aconteceram nessa altura, eu não tinha o pelouro da supervisão. Perguntem ao Banco de Portugal legitimamente. Eu não tinha a condução da supervisão e, portanto, tinha que estar sujeito àquilo que os serviços analisavam. Foram feitas inspeções, foram insistidos em reforços de garantias. Tudo isso aconteceu e está nos relatórios internos dos serviços da supervisão do banco. Agora, alertas,
o engenheiro Ferreira de Oliveira, também eu reparei, fez que, enfim, se o Banco de Portugal tivesse alertado antes das operações serem feitas, antes, que havia uma situação que podia conduzir a perdas, bom, ninguém sabia o que ia acontecer e aconteceu na crise. E, portanto, toda a gente... Não. Depois das operações realizadas, Sr. Deputado, depois das operações realizadas, que o Banco de Portugal não tinha nem tem poderes para emendar. Não tem poderes para emendar. Tem poderes para que os bancos tomem as providências necessárias para restabelecer ou reforçar o seu equilíbrio financeiro. Façam previsões, aumentem o capital se tiverem que aumentar. É isso que faz a supervisão e serve para isso. E ainda bem que existe e que faz isso. Doutor, eu sei que aquilo que nos está a transmitir é uma narrativa que nós já ouvimos, quer na Caixa, quer para outras instituições financeiras, nomeadamente nessa altura, e que mostrava um comportamento meramente burocrático do Banco de Portugal, na lógica de envio de uma notificação, pedir um esclarecimento, esperar meses para que essa resposta seja recebida e seguida ia outra. Isso é um comportamento que não é novidade de hoje só confirma aquilo que já era comportamento que nós já ouvimos em outras comissões de inquérito e em outras comissões. Mas permita-me que vá mais longe. Referiu recentemente que, para além do Sr. João Barardo, recebeu numa entrevista que deu esta semana, houve outros acionistas que também pediram que ultrapassassem a posição superior aos 5%. Se nos pode dizer que acionistas foram esses? Ontem vi, e só soube ontem, porque foi enviado a esta comissão, também a ata em que foi decidido em maio não deduzir a oposição a uma participação qualificada do Grupo Teixeira Duarte, por exemplo. Aconteceu em maio. Pergunto se há mais alguém. Perguntem ao Banco de Portugal. Eu não tenho a base de dados do Banco de Portugal na minha cabeça, nem tenho que ter, compreendo. Muito bem, perguntem ao Banco de Portugal. Essa ontem, portanto, foi enviada a esta comissão. Só para dizer que não foi a única. Houve outros pedidos, uma inclusiva, outra inclusiva, na reunião de 21 de agosto, em que era uma participação de 2,9 e que houve também a decisão nessa decisão do dia 21 de agosto, que não foi considerada os 2,9 como posição qualificada. Como sabe, na lei do tempo, operações acima de 2% poderiam ser consideradas participações qualificadas pelo Banco de Portugal. E houve também decisões sobre algumas que tiveram que pedir se era ou não era uma posição qualificada e notificar o banco. Portanto, houve várias coisas nesse período, mas os dados concretos sobre isso, de há 12 anos, perguntem ao Banco de Portugal, que terão as respostas. É evidente. Doutor, refugiando-se no estrito senso da lei, eu pergunto-lhe qual é a base legal para o doutor fazer reunião com acionistas para falar da situação do BCP no dia 21 de dezembro de 2007. No contexto da supervisão prudencial, da preocupação legítima com a estabilidade e a normalização de uma situação da principal instituição privada no sistema, é evidente que, e face a pedidos de acionistas para terem informação do supervisor sobre o que estava a passar e se poderia passar na instituição, o que também era legítimo... Está-me a dizer que foi a pedido dos acionistas que essa reunião decorreu? Vários acionistas tentaram obter informações ou reunir-se ou ir ao Banco de Portugal e isso não foi feito. E nós decidimos que era preferível então fazer uma só reunião em que convocássemos, independentemente de grupos, do que fosse, em que os principais acionistas estivessem presentes e recebessem essa informação, com o apelo e a pressão sobre eles, para que o mais rapidamente possível estabilizassem a situação do banco. E isso é uma legítima preocupação do supervisor. Numa reunião que não tinha qualquer injunção legal, porque obviamente apenas houve esse apelo para que eles normalizassem a situação de governação no banco, e nada mais. Portanto, não era preciso nenhuma base legal para essa reunião existir. Okay. Doutor, e essa reunião...
não podia fazer nenhuma injunção, nem nenhuma ordem aos acionistas. O Sr. considera que precisa de uma base legal para, junto à Caixa Geral de Depósitos, dizer, cuidado, vocês estão a fazer uma operação que, sendo legal, é irresponsável, mas já não precisa de base legal para reunir acionistas quando percebe que está a decorrer uma operação de controle de um banco privado e imiscuindo-se naquilo que é a escolha da administração para esse banco. Nem eu nem o Banco de Portugal se imiscuímos minimamente nisso. Estiveram acionistas, digamos, de todos os grupos que havia entre os acionistas do BCP nessa reunião. Não houve qualquer discriminação, nem houve qualquer ingerência. E em relação à operação de crédito que referiu, que devia fazer um alerta, a operação já estava realizada e concretizada com todos os efeitos legais quando o Banco de Portugal teve conhecimento que ela existia. Esta aqui é a verdade que o deputado não pode ignorar. É verdade, desculpa, é verdade. Eu estou a dizer, é verdade, mas tal como já aqui afirmei, e o Sr. não contrariou, porque eu penso que é de bom senso, que se a posição qualificada não tivesse sido autorizada, porventura ela não se teria realizado, concretizado. Eu posso ter, com base num contrato de promessa, pedir um empréstimo que já está garantido, mas depois o contrato de promessa não se concretizar, eu não vou utilizar o crédito que me foi concedido. E todos nós percebemos que era isso que iria acontecer aqui. E, portanto, a autorização do Banco de Portugal para a posição qualificada, na prática, viabilizou aquela operação. Senhor deputado, leio uma vez mais a carta de ontem do Banco de Portugal. Uma decisão da oposição do Banco de Portugal à aquisição da participação qualificada tomada com o propósito de impedir a execução da operação de financiamento subjacente colidiria necessariamente com o enquadramento jurídico vigente. Era assim, é a lei. E, portanto, numa situação como aquela, o comportamento do Banco de Portugal tinha que ser isento cumprindo a lei. Tinha que ser isento cumprindo a lei. E foi, sempre. Foi tão isento que, para além de fazer um comunicado, onde podia ter transmitido a posição do Banco de Portugal sobre aquilo que estava a acontecer e esclarecendo os acionistas que estava a acontecer, preferiu reunir com parte deles. E, portanto, refugiando-se aqui, volto a dizer, todos. Há questões. Todos é difícil. Não, de todos os grupos. Todos é complicado. E, portanto, doutor, aquilo que nós percebemos é que há momentos em que a lei serve e há outros em que a lei já pode ser contornada. Mas a lei não foi contornada no caso dessa reunião. A lei não foi contornada. Nenhuma lei impedia essa reunião legítima, quer para os principais acionistas que tinham que tomar as grandes decisões sobre o futuro do banco, queriam ter informações. E o subdiretor queria que eles estabilizassem a situação. Eu só lhe digo o seguinte, doutor, não há base legal que impeça o alerta que o Banco de Portugal poderia ter transmitido à Caixa Geral de Depósitos perante o facto de estar a decorrer operações que punham em causa, a menos que considere, e fiz-lhe a pergunta há pouco e não respondeu, a menos que considere que esta operação corresponde a uma operação de gestão sã e prudente. E isso não foi feito. Não foi feito sabendo que estas operações estavam a decorrer contra o parecer da Comissão de Risco. Eu peço desculpa. Eu vou ter que concluir e, portanto, vou ter que fazer uma intervenção um pouco seguida, vamos dizer assim. Sim, senhor. E, portanto, não foi utilizado e não há base legal que impedisse que esse alerta, pelo contrário, há base legal para que esse alerta fosse feito. E o Banco de Portugal não o fez. Agora, eu gostaria que me confirmasse ainda outra coisa. A reunião com o Sr. João Berardo, que aconteceu em 26 de julho. Não sei. Foi em 26 de julho. Pronto, ok. Considero que é plausível que possa ser a 26 ou 25 ou 28, por alguns. A minha pergunta é esta. Primeiro, se foi só esta reunião, ou se existiram mais. Não. Segunda, foi a pedido dele. Sim, claro. E porquê que o doutor sabia qual era o tema para estar assessorado pelos serviços jurídicos do banco para essa mesma reunião? Portanto, já tinha alguma ideia do que é que iria ser tratado? Não tinha ideia nenhuma. Não tinha ideia nenhuma. Quanto ao alerta que ainda fez nesta pergunta,
há alertas a posteriori, quando já toda a gente tinha percebido que havia uma crise e que não havia mais operações desse tipo, enfim, não, a posteriori teria servido para pouco. Infelizmente, teria servido para pouco. Mas, em relação, só tive uma reunião com o Sr. Brardo, a pedido dele, nas condições em que já aqui descrevi, e poderão ouvir o Dr. José Queiroz, que esteve nessa reunião, comigo. Eu não receberia o Sr. Brardo sozinho para tratar de assuntos profissionais, porque se ele pediu uma audiência é porque eram assuntos profissionais, e não o receberia sozinho para tratar de assuntos profissionais. E não recebi. Sr. Presidente, permita-me só, mesmo só para concluir, só para dizer o seguinte: como é óbvio, um alerta a posteriori poderia não servir, mas poderia para corrigir comportamentos. Doutor, e recordo Ninguém mais fez operações desse tipo. E recordo o seguinte... Depois de ver o que estava a situação... E recordo o seguinte, nós estamos a falar de operações, e voltou-me a não dizer se era considerado uma gestão sã e, portanto, este tipo de operações, porque estavam a ser autorizados este tipo de crédito, estes e outros, contra o parecer da Comissão de Risco. E, portanto, decisões que eram, entre aspas, políticas, no sentido que quem administra tem o poder para o fazer. E, portanto, se considera que esse tipo de decisões era um tipo de gestão considerada sã e prudente. Essas operações eram legítimas, eram da responsabilidade exclusiva dos conselhos de gestão dos bancos, e disse aqui na primeira audição, e posso repetir, que eu, se tivesse estado na Caixa, porventura não faria essa operação, o que é dizer mais do que suficiente sobre a sua pergunta. Muito obrigado.